Fala pessoal, estamos aqui para mais uma live, quinta-feira, né, o nosso compromisso. Hoje até estou com um cafezinho aqui do meu lado e a gente vai falar sobre dicas essenciais para quem está pensando em comprar um imóvel usado. Então vamos começar. Primeira coisa que você tem que se atentar quando você vai procurar um imóvel usado, tá? Um imóvel pronto, é a documentação desse imóvel, tá? Então a documentação é o que vai valer aí para a sua garantia jurídica, certo? E também, se você vai pensar em financiar, é preciso estar documentado, tá? Imóveis mais antigos, certo? Você tem, às vezes, que inclusive adequar. Então, assim, o imóvel está regular. Vou dar um exemplo de uma casa, tá? A casa ela está construída ali, mas toda a área daquela casa está documentada, está averbada na matrícula daquela casa. Então isso é importante. Você vai comprar uma casa de 300 metros, mas só tem em documento 200, isso pode ser uma coisa que você tenha que ajustar antes de financiar, entendeu? E vai levar um prazo, né? Prazo de cartório, prazo de às vezes projeto, para provar que aquilo ali é maior, você precisa de um projeto de adequação de área, você vai comprar um terreno, as dimensões que estão no documento são as mesmas dimensões reais do local, algum vizinho invadiu, ou parte do terreno não tem mais porque uma rua passou por aquele terreno. Então é importante você estar atento à documentação daquele terreno, tá? Não sou nenhum especialista em direito imobiliário, isso fica para os advogados e para os corretores, que são também muito bons nisso, mas é importante que você está adquirindo esteja ali naquele documento, tá? Se não tiver, você tem que entrar em contato com o vendedor, você tem que ajustar esse documento antes da sua compra, né? Afinal, como eu disse, a sua segurança é o que está documentado, tá? Então, se o imóvel está todo regular, se o imóvel, olha aí que interessante, atende às leis de uso e ocupação do solo, tá? E aí, o que é que isso quer dizer? Você tem uma casa que já está construída, mas que ela não atende à regularização, à lei de uso e ocupação do solo, e você vai tentar regularizar ela. Talvez você pague uma multa, tá? Por isso. Então, é importante você estar com isso atento, né? O Alex está falando aqui, ó, Alex Macambira, consulta o cartório de imóveis seria primordial, sem dúvida, mas não é só isso, tá, Alex? Não é só consultar o cartório vai te dizer o que está hoje no documento, isso aí sem dúvida nenhuma, mas o que está na vida real é o que está no documento, isso precisa estar alinhado também, tá? Então, é importante, isso que eu estou falando agora, se atende à lei de usurpação do solo, se aquele imóvel está regular, né? Se o IPTU daquele imóvel está de acordo com a matrícula e com a vida real. Eu digo isso porque eu já peguei alguns casos em que o IPTU tinha uma área, o documento tinha outra área e na vida real tinha outra área, né? Então, assim, tudo divergente. E aí você vai pensar em desenvolver um projeto, tá? Nesse caso específico, a gente ia desenvolver um projeto de várias edificações residenciais lá. O documento tudo tem que estar alinhado, porque a análise de uso do solo vai de acordo com o IPTU, a documentação tem que estar alinhada com o IPTU para que aquelas matrículas estejam unificadas. Existe também isso, você está comprando uma casa que tem 2 terrenos, você precisa unificar para fazer um financiamento. Então, primeiro ponto, documentação. A gente pode falar aqui
vários minutos até horas sobre o que acontece com a documentação. Você tem que estar atento, a documentação está de acordo, a documentação está ok, tá? Então, primeiro ponto, né? E que para o financiamento é essencial, certo? Um outro ponto que seria importante você analisar é a saúde financeira daquele imóvel, tá? E também do vendedor, certo? Isso pode dar um problema de você ficar com aquela negociação empancada, tá? Esse imóvel, ele possui débitos com condomínio, eles possuem débitos de IPTU, certo? Então é necessário que você exija aquelas certidões negativas referente àquele imóvel, tá? Como eu disse, pode ter algum entrave se o proprietário tenha outras dívidas, mas eu não vou chegar a colocar isso aí, porque vai depender muito caso a caso. Mas o imóvel está sem dívidas, né? Já conheço casos de a pessoa compra um imóvel e quando um apartamento e chega no condomínio tem um débito enorme com o condomínio. Esse débito, para quem comprou, está assumindo aquele débito, tá? Então, por isso tem que estar atento antes da negociação, antes do fechamento, certo? Então, muita calma, muita atenção na IPTU. O imóvel só vai poder ser transferido com todos os pagamentos de IPTU, dívidas com concessionárias de água, concessionárias de eletricidade, certo? Então, isso tudo é importante que você esteja ciente, porque a água e a eletricidade, a concessionária pode se recusar a religar a energia ou religar a água se você está com débitos. Então você acaba tendo que assumir aquele débito, né, para poder fazer a ligação da sua água, então, ou da sua energia. Então é importante estar atento a débitos anteriores. Mesma coisa vale para IPTU e outras questões. Por exemplo, um terreno, se houve algum auto de infração por desmatamento, né, por uma concessão ambiental, né, ali uma questão ambiental, então é importante isso, tá? Vou ler um pouquinho dos comentários aqui, que eu vi que já estão aparecendo alguns, certo? Vou subir aqui. Alex novamente, muitas vezes, Leal, só tem o lote no registro, não tem o imóvel averbado. Pronto, isso aí é um exemplo. Você está comprando uma casa, mas quando você vai no documento só tem descrito o terreno. E aí, aquela casa que você está comprando, que você está pagando por aquela casa, você precisa que ela esteja em documento. Você vai para um banco, por exemplo, para uma instituição financeira, ele vai olhar aquele documento e vai dizer, olha, você está comprando uma casa, você não está comprando um terreno, você tem que ajustar esse documento antes de me trazer. E aí você pega prazo de cartório, você precisa de um projeto para o cartório aprovar, ele pode exigir a aprovação na prefeitura, e aí você precisa do projeto desenhado para dar entrada na prefeitura. E aí, está atendendo a lei de uso do solo para poder aprovar na prefeitura e depois ir para o cartório. Então, é uma sequência que pode demorar, pode ser resolvido, mas demora. Às vezes, a necessidade de mudança, você já pagou e necessita se mudar, pode dar um entrave nisso aí. Por isso que eu estou falando, atenção na hora da documentação. Orçamento pessoal, tá? Então, é importante que você procure um imóvel que esteja dentro do seu orçamento, tá? Por que eu estou falando de orçamento? Um imóvel usado, e aí já tem o exemplo aqui na live do Alex, que está fazendo reformas. Você não pode comprometer todo o seu orçamento só com a compra do imóvel. Todo imóvel usado, ele vai necessitar de alguma reforma, de algum ajuste, tá? Principalmente se é um imóvel que está parado há muito tempo, certo? Então, você tem que fazer uma análise ali da sua questão financeira, do seu investimento no imóvel e do seu
no seu investimento na adequação, tá? Muitas vezes a reforma, os clientes pensam fazer uma reforma para trocar tudo, deixar tudo lindo, maravilhoso. Não é só isso. Muitas vezes é necessário reformas para ficar um ambiente habitável, certo? Reformas elétricas. Eletricidade é questão de segurança. Você pode estar com uma fiação muito antiga, pode estar com risco de incêndio, certo? Por conta de uma instalação muito antiga. Você pode ter instalações que não funcionam, né? Canos quebrados. Você pode ter uma estrutura do prédio danificada. Então, quando você está pensando no seu orçamento, certo? Pense não somente a reforma, não somente a compra do imóvel, certo? Pense também a adequação para ficar habitável. Se você quiser fazer a melhoria, sim, aí é outro nível de investimento, né? Você vai reformar para ficar do seu jeito, é outra coisa, né? E também a questão de tem a mudança, tem a entrega do imóvel, tem um prazo entre uma coisa e outra. Então, se programa tudo isso. E a documentação que eu falei anteriormente é para você não ter nenhuma surpresa nesse teu orçamento. De você comprar um imóvel com débitos, de você comprar um imóvel com imposto atrasado, né, que você vai ter que fazer para você transferir para você, você vai ter que pagar, né? Então, é importante isso, tá? E assim, eu escuto às vezes algumas pessoas falando, dizendo, mas isso é de responsabilidade de quem está me vendendo. Concordo. Porém, quando você quer se mudar, quando você quer transferir para ter a garantia do bem que você comprou no seu nome, muitas vezes você vai assumir isso e depois você vai cobrar a pessoa. E já vi alguns casos de isso, você pagar e depois não conseguir reaver do vendedor. Então, a melhor forma de resolver um problema, eu acho, é não entrar no problema, né? Se você não entra no problema, já está resolvido, tá? Depois que você está dentro, você vai ter que resolver de alguma forma, ok? Então, conheça o seu orçamento pessoal, conheça o seu investimento, agregue naquela compra do seu orçamento, deixe uma reserva para adequação, para reforma, para pintura, para alguma coisa que você necessite fazer naquele imóvel, tá? E aí sim você vai entrar com possibilidade de menos dores de cabeça, certo? Vamos lá. Quarto ponto aqui que eu vou colocar, que é analise o mercado, tá? Então, é sempre importante, quando você está procurando um imóvel, você analisar se aquele imóvel está dentro do preço de mercado, né? Apesar de ser, você está procurando um imóvel, às vezes tem imóveis que são muito bons, né, diferenciados, tem um valor a mais, mas é importante você entender qual é o nível de mercado que você tá buscando. E isso vai ter que ter um bom corretor aí do seu lado, tá? Porque vai depender da região da cidade, vai depender das facilidades e das áreas de lazer que aquele imóvel proporciona. Uma casa de rua é diferente de uma casa em condomínio, né? Um apartamento num edifício clube, que tem várias opções de lazer ali embaixo, é diferente de um apartamento que não tem nenhuma opção de lazer embaixo ali daquela edificação. Então, é preciso você entender quais são os mercados ali, em que nível está o teu imóvel que você procura, para você entender se ele está caro ou barato, tá? E aí vem o grande cuidado também. Preços muito altos ou preços muito baixos, liga a luzinha do alerta, tá? Pode haver algum problema, pode haver alguma coisa que faz aquele imóvel estar muito barato ou estar muito alto, né? Reformas bem feitas valorizam, né? Mas é preciso entender se aquela reforma te atende. Imóveis muito baratos, você pode estar comprando um débito de alguma coisa e você não está sendo esclarecido a respeito disso. Então busca essas informações, tá?
Um imóvel, às vezes, que está com preço abaixo, é um imóvel que não consegue ser financiado, porque tem algum entrave ali na documentação. Então, é muito importante você entender em que patamar está aquele imóvel ali no mercado, para você saber se ele está alto ou baixo e aí estar mais atento para a oportunidade. Já vi e vejo várias vezes compras de imóveis de oportunidade, tá? Preço realmente atrativo, um imóvel com documento todo regular, a pessoa vendendo realmente com preço menor, porque já deixou no mercado por um tempo e não conseguiu propostas, e aí adequa aquele valor, mas é preciso estar atento. Atenção, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, tá? Então, fiquem com a orelhinha em pé, ok? Vou tomar uma aguinha, quero os comentários de vocês, pessoal. Tô vendo aqui que tem muita gente chegando, mas eu quero as dúvidas de vocês. Quem é aí que está pretendendo comprar um imóvel, trocar, se mudar? A pandemia ainda está andando aí pelo nosso país e pelo mundo, e as pessoas estão repensando as moradias. Quem é que está aí pensando em trocar de imóvel? Vou tomar aqui uma aguinha e espero aí esse bate-papo com vocês. Vamos lá, e se você está procurando um imóvel, qual seria? Seria o que? Uma casa? Um lote para fazer para construir sua casa, um apartamento? Vai me dizendo aí, daqui a pouco eu vou entrar no próximo tema. Tá Então, analise o mercado para você saber em que nível está ali o imóvel que você quer comprar, a faixa de preço, se está dentro, se está fora. O Cleidson falou aqui que pretende reformar. Já comprou o imóvel, então vai partir para a reforma. Bacana. A Érica falando que muita informação importante, parabenizando. Obrigado, Érica. E assim, tiverem dúvida aí, vai me mandando, tá? Só enviar aqui, faz o comentário que eu vou respondendo a vocês, ok? Aperta o coraçãozinho aí pra gente aparecer para mais gente, pra gente poder ajudar mais gente, tá? Vamos lá, então, se o imóvel que você está procurando, compare, tá? Você pegou 2 imóveis que tem muitas facilidades, tem área de lazer e outro não tem. Esses imóveis realmente não devem estar na mesma faixa de preço, tá? Apesar de a gente ver diferenças, às vezes pequenas, entre imóveis, né? Mas observe a localização, tá? Quando você está procurando um imóvel, não olhe só o apartamento. Você olha a casa, olhe aquela região, ela atende ao teu estilo de vida, certo? Se a localização é boa, se o acesso ao teu trabalho é bom, se tem parque por perto, se tem praia, se tem escola, farmácia, padaria, banco, tudo que você precisa para a sua vida girar ali, certo? Então, isso é importante, tá? Mesmo que você escolha um imóvel mais afastado, você precisa ter em mente que isso é uma opção que tem que ser pensada, que você vai se deslocar para ir a um shopping, se você vai se deslocar para ter um restaurante próximo. Se isso é importante que esteja próximo para você, procure um imóvel que tenha essas características. Claro que aí, como eu disse, imóveis mais afastados vão ter custos menores. Imóveis mais próximos, com mais facilidades, vão ter custos maiores. É sempre uma engrenagem, né? Eu vou falando aqui de coisas novas e vai voltando aos temas anteriores, né? O Alex aqui falando, comprar um imóvel já financiado em nome de terceiros, quais os procedimentos? Alex, realmente, assim, depende da instituição financeira, certo? Depende de como é que está o do contrato. Aí são diversas variáveis que eu não vou conseguir te explicar agora, tá? Eu acho que seria um tema para quase uma live isso, tá? Então, assim, são muitos poréns, tá? Pode ser que o contrato permita, pode ser que o contrato não permita,
né? Pode ser que você tenha que fazer uma nova contratação, e aquela contratação, às vezes, eu já vi clientes quererem aproveitar taxas de juros, né? Tem uma taxa interessante do contrato original. Pode ser que o banco não permita isso por questões contratuais, então são muitas variáveis que eu não vou conseguir te dizer aqui. Teria que ser um estudo de caso a caso, tá? Mas tenho certeza que um bom corretor, um correspondente bancário, até mesmo ao auxílio de um advogado aí do direito imobiliário, consegue te explicar bem melhor isso, tá? Deixa eu ver aqui que tem outra. Estacionamento é importante, sem dúvidas, né? Faz parte da tua unidade aquelas vagas. Então, um apartamento que tem 2 vagas, que tem uma, né, vai valorizar ou desvalorizar, né? Para um casal hoje é importante ter 2 vagas ou não, só precisa ter uma, né? Você pode escolher, em vez de ter vagas, pessoas que hoje têm mais a questão da mobilidade, do transporte público, ter um acesso interessante, um acesso fácil a um metrô, a um BRT, né, uma linha de ônibus. Então, são opções que você tem que ter, né? Então, é importante você pensar nisso antes, tá? Então, localização, serviços disponíveis ao redor é muito importante, né? E outra coisa que eu falei numa live anterior, que era de escolha de terreno. A gente vê os serviços disponíveis, mas e os serviços que podem te incomodar ao redor também é importante, tá? Então, tem uma indústria, uma metalúrgica perto, pode ser bem incômodo, o barulho do corte, né? Uma marcenaria, uma oficina, uma casa de show, né? Um restaurante, isso tudo pode incomodar. Então, é importante que você está procurando um imóvel, ter isso em mente. Não, olha, eu só consigo dormir com silêncio absoluto. Procure um lugar que vai te proporcionar isso, tá? A Natália aqui, a Natinha Rocha, fábrica de ração, olha aí, além do barulho, às vezes tem o cheiro, né? Então, assim, isso é importante também. Locais que tem cheiros muito... restaurantes podem ter momentos do dia que fica aquele lixo, né? E incomodar, tá? Já vi também, por exemplo, um restaurante que tem aquela chaminé e a fumaça vai todo para dentro do apartamento do lado, né? Então, isso aí você tem que procurar antes, porque depois que você adquirir o imóvel, né? Aquilo ali você vai ter que conviver ou você vai ter que trocar um imóvel. E a gente sabe que trocar imóvel, né, vender e comprar não é tão rápido, tão fácil, tá? Então, observa antes, como eu disse, a melhor forma de fugir do problema é não entrar nele, tá? Então, se tem alguma coisa que te incomoda, já corta aquela opção ali da lista e vai para a próxima, tá? Aí eu vou chegar numa área que é mais amigável para mim, né? Então, reforma, construção, você está querendo comprar um imóvel e às vezes você não está atento à qualidade daquele imóvel, ao estado de conservação daquele imóvel. Então, vou fazer uma listinha aqui só de coisas que você tem que olhar, simples, né? Assim, você tem que olhar e você tem que testar, tá? Testar, fazer, inclusive, a gente tem vários amigos engenheiros, arquitetos, que prestam esse serviço de fazer uma inspeção, certo? De uma unidade nova, ou de uma unidade usada. Não diria unidade nova, uma unidade que você está querendo comprar, tá? Por quê? Quando você vai comprar um carro, aí eu vou fazer a enquete aqui. Quando você vai comprar o carro, você não leva o carro para o seu mecânico de segurança, que você confia? Você não leva o carro para fazer um test drive? Você não leva o carro para ver se a mecânica ali tá ok? O carro custa quanto? 50, 60, 100 mil reais? E aí você vai comprar um apartamento de um valor 5, 6, 7, 10 vezes maior do que isso, e você não leva ninguém para olhar, para saber se aquilo ali está tudo funcionando. Então, tem que repensar isso, tá?
Tem que ser, a pessoa que está fazendo um investimento tão alto tem que fazer um teste para ver se está funcionando tudo. Muitas vezes, unidades usadas que estão fechadas estão sem energia, estão sem água, né, ligadas. E aí, se tiver um vazamento, está sem água, você não está vendo. Né? Se tiver a parte elétrica comprometida, você não está vendo. Né? E assim, é importante também, está tudo dentro das paredes, como é que você testa isso? Então, uma inspeção ali daquela unidade vale muito a pena. Você pode pular uma fogueira muito grande. Tá? Então, instalações elétricas, instalações hidráulicas, é importante você observar. Estrutura em geral. Então, Regis, como é que você vai fazer uma inspeção de estrutura? Você vai ver se tem patologias aparentes, trincas, rachaduras, né? Se você vê algum afundamento de piso, algum afundamento de laje, se você vê ferragens de estruturas aparentes, inclusive vários bancos como Caixa, para financiar, eles agora observam o estado de conservação não só do apartamento, tá? Falando aqui especificamente de apartamento, do prédio, tá? Então, eles verificam o prédio também, se o prédio, se lá no subsolo do prédio tem um pilar que está sofrendo patologia pelo tempo, se está tendo desplacamento de concreto, então pode barrar o teu financiamento até aquele problema do prédio ser resolvido. Tá? Então, olha aí, imagina você vai comprar um apartamento, que está tudo ok, e aí você tem o seu financiamento barrado por conta de uma questão do prédio. Importante você estar atento a isso, certo? Instalações de ar-condicionado, tá? Então, muitas vezes a unidade já vem com instalação e você não testou, e se não estiver funcionando, imagina você ter que quebrar um ar-condicionado split, você vai quebrar a parede toda para trocar uma tubulação, porque você não testou. Tá? Então começam os custos ali de renovação, para o que eu falei no início, não de reforma, mas de adequação para ficar funcional. Certo? Isso é um custo que pode ser bem alto. Quem gosta aí de programa de reforma, que eu gosto muito, você vê aí Irmãos à Obra, aquele Ame e Deixa Vancouver, tudo tem problema, pessoal. As casas, você vai, depois que você tira o revestimento ali da parede, coisas bizarras podem acontecer numa reforma quando você começa a ver o que é que está por dentro das paredes. Então, é importante você fazer uma inspeção para minimizar isso. Não vai estar 100% seguro, mas vai diminuir, certo? A possibilidade. Então, ar-condicionados, revestimentos. Você vê até unidades que estão num certo estado bacana, mas quando você vai fazer uma inspeção, será que aquele piso não está descolando? Né? Será que aquele revestimento do banheiro não está com infiltração ali por trás, que você precisa trocar aquilo ali? Tá? Se tiver um vazamento que você não viu, você vai quebrar um porcelanato e você vai conseguir a peça para colocar naquele espaço que você quebrou, ou você vai ter que reformar mais ainda por conta de um reparo. Tá? Então, atenção. Pinturas, né? Se a pintura está bacana, pedras naturais, por exemplo, bancadas. Você vê às vezes uma cozinha que está até num estado bacana, mas aquela bancada que você não gosta, ou que já está fora de época, está desgastada demais. Então é importante você estar atento à parte de conservação disso tudo, tá? Porque são custos bem altos, como a gente já vem falando. Janelas e portas externas, tá? Então, você tem imóveis que você não consegue abrir a janela, que ela está emperrada. Você vai precisar reformar aquela janela ou substituir. E aí vem um custo alto. Inclusive porque muitas vezes você tem que se adequar ao padrão daquele edifício. E dependendo do padrão, o padrão pode ser muito alto, né? Você trocar janelas. Então, atenção nisso tudo, tá? E aí eu vou falar especificamente, às vezes, quando é uma casa, quando é um terreno,
tá? Que você vai comprar, que você muitas vezes vai ter que retirar entulho, fazer limpeza, né? Isso tudo também são custos que tem que estar, você tem que pensar, porque vai entrar no seu orçamento pessoal daquele investimento, né? Então, para aquilo ali estar funcional, você tem que limpar o terreno, você tem que tirar toda aquela vegetação que cresceu naquele terreno, certo? Você tem que cortar uma árvore, você tem que ver se não tem pragas, tá? Isso aqui eu não tinha nem anotado, lembrei agora, né? Então, pragas ali, cupins, né? Se aquela edificação não está infestada de cupim, certo? Se aquele madeiramento daquela coberta linda, se tiver cupim, se ele tiver roedores, tá? Então você vai ter que fazer uma detetização, né? Sistemas de segurança, você precisa ter uma cerca elétrica. Então, tudo esses são investimentos que você precisa estar ciente que você também vai ter que fazer para você deixar a sua casa funcional, tá? Uma coisa que eu acho muito interessante, aí eu vou voltar à comparação com o carro, né, que muitas pessoas compram. A pessoa vai comprar um carro aí importado de uma montadora japonesa, tal, aí vai... Olha, não vou falar nome para não fazer propaganda, né, para os outros. Vai olhar lá o manual, tem a revisão, tá com a revisão em dia, né, do troca do óleo. Aquilo ali é um atestado de qualidade, né? Quem é que já perguntou quem é que faz a manutenção de uma casa quando você vai comprar? Se é o eletricista ali, o faz tudo ali da esquina, se é o seu Francisco que faz ali, ou se é uma empresa que faz uma revisão elétrica, se é uma empresa que tem um atestado de qualidade ali de uma manutenção de ar-condicionados, né? Se é uma empresa que emitiu um atestado de responsabilidade técnica sobre aquela manutenção, sobre aquela vistoria, tá? Ou você vai chamar o pedreiro para dar uma olhadinha ali, para ver se está o imóvel ok, né? Então, importante isso aí. Veja se aquilo ali tem manutenções, né, periódicas, se o proprietário estava atento a isso aí, certo? Outra coisa, você vai num apartamento e está lá aquele piso, assentado um piso, outro piso um em cima do outro, assim, né? Será que aquilo ali está de acordo com a norma de segurança norma de segurança, o fator de segurança ali daquela estrutura daquele prédio para suportar? Então, importante, tá? E não só sua unidade, certo? Quando você vai ver apartamento, olhe geral, né? Afinal, condomínio faz parte, você é dono de uma fração daquele condomínio, tá? Então, é importante isso, certo? E eu falei aqui de manutenção, tá? De conservação. Aí eu vou chegar no outro fator que vamos dizer assim, aqui é a necessidade, a manutenção, e eu vou falar de reforma. Aí você tem que pensar que quando eu vou comprar um imóvel que eu tenho que reformar ele, dentro daquele custo daquele imóvel tem que estar aquela reforma, tá? Mais à frente eu vou chegar no entendimento disso, mas vou dar um exemplo aqui. Eu comprei um apartamento de 500 mil reais, mas eu vou gastar 100 para reformar. Então você está comprando, na verdade, um apartamento de 600. Tá? Então é importante pensar nisso. Por quê? Será que vai valorizar isso tudo você com aquela reforma? Né? Será que aquele valor agregado você está colocando? Claro, para você viver melhor, sem dúvida, muito bom. Mas será que você não tem uma opção de imóvel melhor, considerando aquele pacote completo? E aí eu digo considerando o pacote porque um imóvel pode precisar de uma reforma de 50. Outro imóvel pode precisar de uma reforma de 100. Então, esses 50 mil estão na diferença dos preços dos imóveis que você está comprando? Então, veja o custo total. Regis, é muito difícil a gente ter uma previsão de reforma antes. Porque assim, muitas vezes a reforma, o orçamento só é desenvolvido
com o projeto, para entender qual é a sua necessidade, tal. Mas, em linhas gerais, quando você vê um imóvel que precisa de muitos reparos e precisa mudar muita coisa para te atender, o custo daquilo ali vai ser bem mais alto de um que precisa de menos reforma. Então, tenha isso em mente, ok? Então, pense a reforma como parte da sua compra do imóvel, certo? Como parte daquele investimento total, tá? E também pense em prazos de reforma. Uma reforma pequena, você logo vai estar morando naquele imóvel. Uma reforma muito grande, você vai talvez ter que estar em outro lugar para depois se mudar, né? E aí, custo de aluguel, ou não é aluguel, ou eu tenho que... O imóvel que eu estou morando, eu vendi, mas eu preciso de um prazo para entregar, porque o que eu vou receber está reformando. Então, precisa que isso tudo esteja alinhado para que você não tenha surpresas, tá? Aí, estou falando muito. Bora, eu quero que interagir com vocês. Me mandem as dúvidas. Vou tomar mais uma aguinha, porque eu estou ficando com a garganta seca aqui de tanto falar. Já estamos aqui no mais de metade aí da nossa live, tá? Uma coisa que é importante também você observar é o tamanho daquela propriedade, tá? Então, vou voltar um pouquinho do que eu falei lá no início, né, da documentação. A propriedade tem o tamanho de venda, tá? E aí eu digo isso porque muitas vezes a área de venda considera as paredes, tá? É uma questão técnica, você considera a unidade privativa, inclusive a área das paredes, tá? Então, em casas, por exemplo, você vai considerar a garagem, você vai considerar as varandas, né? Em apartamentos, a garagem já não faz parte da tua unidade privativa ali, ela está fora daquele documento de área privativa, né? Então é importante você entender o tamanho daquela unidade, tá? Quando a gente está pensando em apartamento, normalmente é o que está ali naquele andar, a parte que lhe é privativa, inclusive com as paredes. Quando você está pensando em casa, você tem além da casa, certo? Você vai ter agregado naquela área a garagem e você também tem a área do terreno, que não faz parte dessa área construída da casa, mas que é um fator que importa ali no tamanho do teu terreno, tá? Isso considerando que está tudo em documento. Então, confira, entenda qual é o tamanho de cada unidade para ver o que é que te atende melhor, certo? Normalmente, uma casa, que eu digo corpo da casa comparado ao apartamento, você vai ter entre 50 e 60 metros a mais numa casa, tá? Um apartamento de 200 metros quadrados, se você agregar as garagens a ele, se você agregar a varanda gourmet a ele vai para 260, que é o que você vai ter em uma casa, tá? Fui claro? Se alguém ficou com dúvida a respeito disso, me pergunta que eu tento esclarecer melhor, tá? Então, se aquele tamanho te atende, se aquela disposição daquele imóvel te atende, às vezes imóveis com o mesmo tamanho têm layouts, têm disposição dos ambientes tão diferentes que mudam completamente a utilização, né? Você já deve ter visto alguém dizer assim: esse apartamento é menor do que o meu, mas parece ser maior. Porque muitas vezes é um layout bem pensado, tem lugar do sofá, da TV, da mesa bem definidos, que aí conseguem uma fluidez melhor na unidade. E o projeto também ajuda muito nisso, né? Quando você fala que o arquiteto muitas vezes faz mágica com aqueles metros quadrados, aumenta. Não, a gente não consegue aumentar nada, tá? A gente só consegue colocar as coisas nos lugares certos para que você tenha espaço para tudo, tá? Então, isso é importante porque muitas vezes o tamanho pode não ser o fator principal, né, para você decidir a compra, certo? Considere taxas e impostos dentro da sua compra, certo? E aí eu não estou falando de impostos atrasados, de taxas, não. Eu estou falando das
Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários, o ITBI, considere as taxas de cartório, para que você não tenha surpresa, tá? Estima-se que é em torno de 6% ali do imóvel você precisa para fazer a transferência, para deixar tudo ok, se o documento estiver certinho. Se tiver o documento com algum problema, você pode ter o custo a mais, né? E aí, mesmas coisas, se tem dívidas, pode ter um custo a mais, tá? E, por fim aqui, eu faço o seguinte questionamento para quem está procurando. Compare com outras opções. Você está querendo comprar um apartamento, né, que precisa de reforma, compare se não é melhor comprar um terreno e construir a sua casa. Compare se o ideal não já é comprar um imóvel reformado com um valor agregado a mais, tá? Porque isso vai diminuir o seu investimento de tempo, o seu investimento de desgaste. Uma reforma sempre é desgastante. Considerando uma casa, você vai construir a um custo menor e vai conseguir valorização do seu patrimônio, né? Muitas vezes um apartamento está no valor de mercado, então você reforma ele, você não consegue tudo que você investiu valorizar naquela unidade. Já um imóvel novo, você tem essa margem muito melhor, você está construindo a um custo mais baixo, você tem a possibilidade de ter valorização. Então, analise as opções antes de decidir, certo? Essas são as dicas essenciais aí que eu acho que a pessoa tem que estar focado para poder fazer uma compra consciente e, claro, o que atende às necessidades de um não atende à necessidade de outro. Então, cada caso tem que ser analisado, mas o geral, questões de documentação, questões de localização, isso tudo tem que ser muito bem pensado, tá? Vou deixar aqui mais um tempinho para quem tiver alguma dúvida me perguntar. Normalmente tem sempre uma perguntinha do final da live, vou esperar um pouquinho e já deixo o convite para a semana que vem. O tema a gente está definindo, a ideia é fazer um enquetezinho aí no nosso Instagram para perguntar para vocês qual é o tema mais interessante. Mas se você já tiver também um tema que você quer sugerir, que você acha interessante, que é uma dúvida sua, manda para a gente, faz a sua pergunta, ou no nosso Instagram, direct, ou comenta na postagem. Todas as nossas lives elas ficam gravadas, ficam disponíveis para você ver depois. Se você quiser mandar aí para quem está pensando em comprar um imóvel, em trocar, fica à vontade. Agradeço a presença de todo mundo e quinta-feira que vem a gente tem mais uma live, ok? Obrigado, pessoal, até a próxima.